Começou no dia 6 de janeiro a votação para a segunda edição da premiação Outliers Infomoney, conhecida como o Oscar das Assets no Brasil. Até 20 de janeiro, gestoras e investidores poderão escolher os destaques do mercado de fundos de investimentos em 16 categorias, incluindo melhor gestora, melhor fundo de renda fixa, multimercado, ações, entre outras. A votação é dividida entre gestoras e o público investidor, que participa da escolha da melhor gestora na votação popular. Eu vou detalhar para você agora as duas possibilidades de votação. A categoria Melhor Gestora Voto Popular reconhece as gestoras de recursos através da seleção do público em geral. Lembrando que todas as gestoras de recursos listadas nessa categoria foram destacadas entre as mais de 1.000 gestoras de recursos presentes na indústria de fundos. Mas você deve estar se perguntando quem escolheu as Outliers para serem votadas. Bom, foi um conselho curador que estabeleceu uma metodologia e critérios em diferentes segmentos para escolher o grupo de gestoras indicadas. Pode ficar tranquilo que são jurados reconhecidos pela atuação no mercado e até na Ambima e a BVCap. A seleção foi muito discutida entre os integrantes deste conselho, que analisou os resultados de uma metodologia validada por um conselho técnico e que avaliou critérios em diferentes segmentos para escolher o grupo de gestoras indicadas. Bom, e para as categorias Melhor Gestora de Recursos 2025, Melhor Gestora Alternativos e Melhor Gestora Internacional. Nestas, as vencedoras serão reconhecidas através de um voto único das gestoras de recursos na indústria de fundos. Reforço que todas as gestoras de recursos presentes no ranking de gestores de fundos de investimentos da Ambima, com base nos dados de novembro de 2025, têm direito a voto e, para votar, receberam um link parametrizado de voto único no e-mail institucional de contato. Por isso, se você é de uma gestora, é muito importante ficar de olho no e-mail. O link só poderá ser utilizado uma única vez e contabilizará o voto institucional da gestora. Caso sua gestora não tenha recebido o link de voto único, você pode solicitar a recuperação da chave neste e-mail que eu vou deixar aqui no vídeo, contato@outliersinfomoney.com.br. Antes de clicar no link, certifique-se de que o remetente é contato@outliersinfomoney.com.br. Importante, a votação termina no dia 20 de janeiro. Os vencedores serão anunciados em um evento exclusivo no dia 29 de janeiro, no Teatro B32, em São Paulo, reunindo as principais lideranças do mercado financeiro. E se você quer saber mais sobre o conselho curador do prêmio, a metodologia, detalhes do regulamento e quem está concorrendo em cada categoria, acesse o link que está na descrição deste vídeo. Então, corre lá para não perder o prazo e já deixar o seu voto. E se é gestora, já sabe, fica de olho no e-mail institucional para não perder o link exclusivo de votação. O prêmio Outliers Infomoney é o reconhecimento de quem faz o mercado. Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Liga de FIIs nessa temporada de 2026. Essa nova temporada começa com o mercado de fundos imobiliários vivendo um momento diferente, tá? E é justamente sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje. A virada do ano sempre traz a mesma pergunta para o investidor, né? Então, o que muda daqui para frente e quais segmentos devem se destacar e onde estão as principais oportunidades que a gente identifica para essa classe de ativos nesse início de ano. E além desse olhar para o futuro, né, a indústria de fundos imobiliários também passa por transformações importantes. A gente tem acompanhado alguns grupos ganharem escala, tamanho no mercado, ampliando portfólios e que hoje acabam concentrando uma parcela relevante dos ativos dos fundos imobiliários de modo geral. E esse movimento de consolidação, tanto a nível de fundos como de gestoras, pode influenciar preços, perspectivas, né, estratégias e até a dinâmica competitiva entre os fundos imobiliários. E justamente por isso a gente trouxe aqui um convidado super especial para discutir tudo que ele enxerga dentro desse cenário, dentro desse contexto, né? E o Liga de FIIs também está de volta aqui com o professor Baroni, né, para essa nova temporada. E junto com o professor, a gente trouxe aqui nada mais, nada menos do que o Rodrigo Medeiros, né, analista de longa data aqui em fundos imobiliários, fundador do Desmistificando FII, que agora não é só uma research, mas também uma consultoria de investimentos, né, nosso primeiro convidado aqui de 2026. Então, Liga de FIIs começando.
Muito obrigado por aceitar nosso convite, Medeiros. Obrigado, Max. Eu que agradeço o convite. Acho que poder falar sobre fundos imobiliários já iniciando esse 2026 com vocês, contigo, com o Baroni, para todo o pessoal aí que assiste o Liga de FIIs, é um grande prazer. Hoje, tema bastante importante, né? Esse tema que vocês estão trazendo sobre a consolidação de mercado e o que vai ditar, de repente, o rumo dos próximos 10 anos. Então, obrigado aí pelo convite. Muito obrigado e obrigado também ao professor Baroni que está aqui conosco. Feliz 2026 para o Medeiros e para o professor Baroni. Seja muito bem-vindo e pronto para mais uma temporada aí, professor? Legal, realmente, mais uma temporada agora, 2026, né? Muita expectativa, né? Como é que vai ser esse ano? Será que vai ter algum setor que vai se destacar mais? Será que o macro vai ditar muito aí, né, para as cotações dos fundos imobiliários? Ou será que os fundamentos internos dos fundos vão falar mais alto? Devemos ter um ano bem interessante. E no meio de tudo isso, como o Medeiros falou, né, consolidação, novos formatos de emissão de cotas aí, trazendo ativos em troca das cotas do fundo, muitos gestores aí vendendo as suas participações para outras gestoras, então consolidação só em nível de fundo, mas também em nível de gestão. Então, muita coisa legal para a gente bater papo aqui e para a gente também ver como é que o 2026 vai absorver tudo isso. Então, obrigado, Medeiros, por aceitar o convite. Obrigado, Marcos, aí por mais uma temporada e obrigado a todo o time aqui do Infomoney no Liga de FIIs. Vamos em frente. Vamos juntos, então. Antes de entrar no nosso assunto central aqui, dado que é o segundo programa do ano e ainda nesse início de 2026, eu queria acolher um pouco da percepção de cada um de vocês, começando pelo Rodrigo, na sequência do professor Baroni, né, sobre o que vocês estão enxergando para fundos imobiliários aí ao longo desse ano. É um ano que promete, né, deve trazer muita volatilidade em função do calendário político eleitoral. Enfim, a gente também acompanhou uma valorização expressiva dos fundos imobiliários em 2025, então queria que vocês compartilhassem aqui com a nossa audiência, né, o que vocês estão enxergando para daqui em diante. Posso começar? Por favor. Perfeito, ótimo. Então, acho que um ponto principal, Max, que o investidor, de repente, ele precisa pensar ou entender é a questão da valorização que, de repente, nós observamos em 2025. Nós tivemos o ano 2025 maravilhoso para a renda variável. Seja fundos imobiliários, seja ações, seja tudo. Você teve uma valorização bastante expressiva. Isso, na minha opinião, e eu gosto muito de estudar a psicologia do investidor, é o que acaba muitas vezes acontecendo. Ele quer tentar repetir em 2026 o que aconteceu em 2025. E é um cenário bem mais difícil, porque se nós pensarmos, se nós tivéssemos gravado esse programa em 2025, que, salvo engano, eu acho que eu participei também lá do começo de 2025, o que nós tínhamos, né? Nós vimos de uma queda muito exagerada, o que obviamente facilitou essa valorização. Então, o investidor que está entrando em 2026, eu acho que uma das coisas que ele deve ter o cuidado de esperar não é só uma questão de política, de para onde que vão as eleições no Brasil e tudo mais, é tentar não girar demais na sua carteira ou não fazer alguma maluquice em busca do resultado que ele teve em 2025. É possível ter aquele mesmo resultado? Sim, é possível, mas não deve ser assim, uma meta, porque 2025 foi excepcional. Acho que esse é um ponto principal. Acho que o segundo ponto que nós podemos ter em 2026 é como os fundos imobiliários eles têm melhorado a sua receita operacional. Então, quando eu olho para fundo de tijolo, nós vemos muitos fundos imobiliários conseguindo repassar reajuste de inflação para seus contratos. 2026 pode ser um ano que consolide um pouco isso. Mercado de escritórios de São Paulo está com uma vacância menor, mercado de logística segue voando, conseguindo passar reajustes acima da inflação, então isso tudo vai melhorando valor de aluguel, pode melhorar rendimento, e isso aí dá um pouco do tom do que pode acontecer ao longo de 2026. E aí nós temos, só para concluir, um tema que nós poderíamos, evidentemente, se estender por muito tempo, mas acho que um outro tema que vai ditar bastante 2026 são as reformas tributárias. Eu vou chamar de reformas por quê? Porque você tem, de um lado, a pessoa física de alta renda, que começa a ter que buscar instrumentos isentos de imposto de renda para fazer o equilíbrio de seus investimentos, e o fundo imobiliário ele se destaca um pouco nisso. Do outro lado, você tem investidores de imóveis que começam a entender nesse ano de 2026 como eles vão pagar mais impostos em 2027, porque eles passam a pagar lá o IVA, né, o IBS e o ICBS. Isso para grandes investidores de imóveis, aqui grandes investidores são mais de 3 imóveis, né? Então, assim,
você começa a ter essas pessoas olhando tudo isso, fundos imobiliários. Muito do que nós provavelmente, inclusive, vamos falar aqui de consolidação, de compra de imóveis com pagamento em cotas, pode já ter sido uma certa antecipação disso. Eu acredito que esses três temas vão ditar muito rumo ao longo deste ano, e junto de tudo isso aí, a expectativa de queda na taxa de juros. Então, você vai começar provavelmente a ter quedas na taxa de juros, e aí, o quanto nós vamos alimentar essa expectativa de para quanto vai ou por quanto tempo esses juros vão cair, isso tudo pode, aí sim, entrar aí numa espiral positiva que pode levar ou não valorização dos fundos imobiliários. Mas eu nunca gosto de olhar exclusivamente para a valorização, eu gosto de olhar para a questão operacional. E do mundo operacional dos fundos imobiliários, o que vai ditar muito é essa melhora que nós tivemos, de certa forma, na busca por imóveis. Professor Baroni. O Medeiros foi super preciso em alguns pontos, então eu quero tentar complementá-lo, né? Acho que o primeiro quesito aqui é tentarmos entender que essa valorização dos fundos imobiliários em 2025, e aqui eu coloco uma entre aspas mesmo, ela foi muito mais uma cara de recuperação do que de valorização. O investidor que está investindo aí nos últimos 3 anos, mais ou menos, a cotação que ele está vendo hoje na tela não é muito diferente do que ele viu há 2, 3 anos atrás. Então, é muito mais uma recuperação do que uma valorização. Esse é o primeiro ponto para complementar a fala do Medeiros. O segundo ponto que eu queria trazer é que quando você olha, claro, é caso a caso, tem que olhar com um pouquinho de lupa aí, mas quando você olha os principais fundos imobiliários hoje no mercado, aqueles que estão se despontando como vetores de consolidação, eles estão mais sofisticados, eles estão mais, eu diria, seguros, resistentes, resilientes. Alguns deles agora na iminência de aumentar rendimentos, alguns até aumentaram recentemente. A alavancagem passou a ser um assunto melhor explorado pelo mercado, então alguns deles em processo de desalavancagem ou o crescimento do fundo fazendo uma desalavancagem relativa naturalmente, né? Alguns fundos reiniciando ciclos de reciclagem. Então nós temos um momento dentro dos fundos imobiliários muito interessantes. Agora, quando a gente traz para o macro, é inegável que o fator juros impacta o mercado de fundos imobiliários em duas verticais. Na primeira vertical é das reavaliações patrimoniais e das remarcações dos fundos de CRIs, que têm ali os seus ativos internamente. Então, o investidor ele está muito assim, ainda esperando uma valorização patrimonial. Ele vem se queixando de que os valores patrimoniais estão meio que travados ali. E é verdade, por quê? Porque com juros altos é muito difícil você ter uma reavaliação patrimonial positiva. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que podemos começar a ter algum resultado para 2026. E o segundo ponto que eu acho que é fundamental é que a partir do momento que os juros começarem a cair, aí sim a gente começar a ter uma valorização efetivamente, agora não mais entre aspas, mas de uma maneira mais contundente, a gente pode ter alguma coisa parecida. Olha, eu gosto do que o Medeiros falou e é algo que eu também tenho usado, viu, Medeiros? Essa questão de psicologia e comportamento do investidor. Eu até falo que daqui a alguns anos, Medeiros, a gente vai falar cada vez menos das questões técnicas e fala cada vez mais do comportamento do investidor. Eu acho que é um caminho natural nosso. E eu acho que é verdadeira essa sua afirmação de que o investidor ele vai experimentar coisas diferentes. Mas, quando a gente olha o que aconteceu em 2016 e 2019, podemos estar vivendo um momento parecido. E se isso acontecer, o comportamento do investidor vai ditar bastante o fluxo do capital. E aí sim a gente vai ver um início de ciclo de alta em 2025, que pode se estender em 2026 e 2027. Então, estou aqui, de novo, com todo o cuidado, com todo o critério, com toda assim, eu diria, preocupação de não querer falar que isso efetivamente vai acontecer, mas há possibilidades de acontecer. Mas o fator juros vai dizer muito a intensidade dessa recuperação, posteriormente uma valorização. Muito bom, Baroni. Bom, vamos então ao principal assunto aqui do programa. Só para contextualizar, então, um dos principais destaques de 2025 aqui na indústria foi exatamente essas consolidações, como a gente antecipou, tanto a nível de fundos imobiliários, né, então fundos absorvendo outros fundos menores que ficaram para trás, né, não ganharam escala no mercado, com a nível de gestoras também. E aí o destaque, o caso específico aqui é o Pátria, né, que
vem adquirindo, né, diversas gestoras aí no mercado. E eu queria, né, então pegar de início aqui as percepções de você, Rodrigo, sobre o que você está achando de todas essas movimentações. Existem prós, existem contras, né, enfim, tudo que está no seu radar. Deixar também o professor Baroni aqui à vontade na sequência para complementar a visão dele e também fazer perguntas. Vamos lá. Boa. Como você, acho que você falou, né? Tudo tem prós e tudo tem contras. O meu texto de encerramento de 2025, eu fiz uma retrospectiva e eu disse que se nós pudéssemos resumir 2025 no universo dos fundos imobiliários numa frase seria: qual é o seu preço médio? Essa foi a pergunta que nós mais escutamos dos fundos imobiliários fazendo para os investidores. Qual é o seu preço médio? Por que isso? Porque você faz esse processo de consolidação e aí você tinha que informar o preço médio para você poder fazer a tributação na fonte ali e tudo mais. Muita gente se queixou disso. Eu vi muitos investidores se queixando desse movimento, mas era um movimento que não tinha o que fazer. Era um movimento que parece que ficou um pouco natural, porque com um período tão longo de juros elevados, os fundos imobiliários não conseguem fazer emissão. E assim, não adianta nós sermos ingênuos e achar que um fundo imobiliário ele consegue sobreviver com 100 milhões, 200 milhões de patrimônio. Isso é muito pouco para você conseguir manter uma gestora, bancar um fundo imobiliário e tudo mais. Você acaba não conseguindo prestar um serviço adequado. Aí você começa a surgir, muitas vezes, esses processos de consolidação que nós vimos. O que eu vejo de muito bom, tá, Max, e para quem está nos escutando? Os fundos ficam grandes. Os fundos, eles acabam tendo mais liquidez. Com mais liquidez, você muitas vezes reduz um pouco a volatilidade. Nós sabemos muito bem como fundos muito pequenos são muitas vezes difíceis de comprar e de vender. Com mais patrimônio, você dilui mais o risco, você consegue ter mais propriedades, mais inquilinos, você consegue ter mais capacidade para se alavancar, mais capacidade para comprar imóveis. Então, é interessante, sim, você ter tamanhos muito grandes. Onde que eu vejo os pontos negativos que muitas vezes eu acabei observando em alguma dessas consolidações? Foi em alguns casos específicos, porque tudo como disse o Baroni, né? Você tem que sempre olhar no micro, assim, mas tivemos casos em que em determinados fundos o cotista não foi muito bem respeitado. Puxa, vou fazer a consolidação, vou fazer a troca. Não, troca 2 semanas antes, você troca o administrador do fundo que vai vir para dentro de mim e reduz o valor patrimonial daquele fundo, porque agora eu criei uma nova premissa. Poxa, mas os cotistas já tinham aprovado com a premissa anterior, agora você prova com a premissa. Você troca a premissa depois dos cotistas aprovarem. Acho que você deveria ter feito o contrário. Você deveria ter trocado a premissa antes dos cotistas avaliarem e aprovarem ou rejeitarem esse tipo de proposta. Então, muitas vezes você viu que a indústria se envolvendo, colocando, parece que muitas vezes, o interesse do gestor na frente do interesse dos cotistas. Não todas, obviamente, mas muitas vezes você acabou vendo esse tipo de situação. Os interesses dos gestores ditando a consolidação e não somente os interesses dos cotistas. Isso sempre é ruim, isso sempre passa uma imagem ruim, tanto para os investidores quanto para o futuro. Acho que um outro ponto que nós precisamos pensar é a questão da diversificação. Mas aí é uma questão individual de cada investidor que vai precisar avaliar. Então, você citou bem o caso do Pátria. Às vezes o investidor estava lá com 10% da sua carteira no Pátria e de repente ele se viu com 50% da sua carteira totalmente na gestão Pátria. E daí é muito ruim eu estar totalmente concentrado numa gestora? Eu acho que você está exageradamente concentrado, eu acho que sim. Porque se uma gestora vai começar a dar indícios de que ela não olha tanto para o investidor, você tem 50% da sua carteira nesse ponto. Então você tem uma necessidade de ajuste, o investidor vai ter uma necessidade de ajuste. Não é algo que precisa sair correndo. Acho que uma coisa que o investidor precisa colocar na sua cabeça é: tecnicamente, ninguém deveria consolidar esse mercado para estragar fundos. Você deveria fazer algo para melhorar os fundos imobiliários. Você tem que partir do pressuposto dessa análise e deste acompanhamento. Evidentemente que nós conhecemos a história dos fundos imobiliários, nós sabemos que nem sempre é assim que acontece. E é isso que você precisa ficar atento. Se você estiver exageradamente concentrado, a partir do momento que você vê alguma coisa errada, você já tem, às vezes, 40%, 50% da sua carteira exposta
nessa situação. Uma coisa, Max, que eu acho que nós poderíamos pensar é o seguinte: muita gente tem dito, mas não tem mais espaço para fundo pequeno? Fundo imobiliário não é um REIT, tá? Ele é um instrumento criado de forma diferente. Então eu continuo acreditando que nós vamos continuar tendo fundos imobiliários pequenos, nós vamos continuar tendo fundos imobiliários nascendo, tá? Então temos um pouquinho disso aqui. Professor Baroni. Bom, vamos lá. Eu queria fazer assim, uma sugestão a todos que nos acompanham, não só o Max, o Medeiros, mas todos que nos acompanham aqui no Liga de FIS. É interessante, né? Nós, quando estudamos história, a gente estuda história, a gente pega lá os livros de histórias e acompanhamos vários fatos, descobrimentos, conquistas, conflitos, uma série de coisas a gente estuda na história, né? Natural, todo mundo aqui estuda história ali no primário, no segundo grau, enfim, todos nós estudamos história. Alguns até vão até além, né? Se especializam ainda mais, fazem uma graduação, uma pós, enfim. Mas agora, vamos parar para pensar. Vocês já pararam para pensar que nós estamos vivendo neste momento a história mais profunda dos fundos imobiliários? Porque o que aconteceu com os fundos imobiliários até 2008, 2009, foi quase nada. Vamos colocar 2006 para ser conservador, que é quando surge o primeiro fundo com uma cabeça ali de gestão ativa, mas ninguém entendia muito bem o que era aquilo. Aí depois de 2012 que vem então os fundos de agências bancárias e que aí sim entra no radar daquilo que é fundo imobiliário. As pessoas começam a falar, poxa, eu posso ter um imóvel alocado para o Banco do Brasil, para a Caixa, para o Santander. Então aquilo ali trouxe um pouco mais de experiência para as pessoas, assim, de que aquilo ali poderia ser alguma coisa razoavelmente interessante. Mas somente depois de 2018 que começaram a surgir as gestoras, vamos falar assim, mais artesanais, algumas dissidências daquelas gestoras maiores, e esse processo começou a acontecer em 2018, as teses mais inovadoras, os fundos de papéis se popularizando mais. Foi somente depois de 2016, 2017 que os fundos de papéis se popularizaram. Em 2012 era 3% do IFIX, hoje é 40 e poucos por cento. Então, os fundos começaram a ficar mais híbridos. Então, repare, nós estamos falando de alguma coisa de que não tem nem 10 anos efetivamente. Se a gente colocar 2012, pode até ter. Vamos colocar aí 12, 13 anos, 14 anos. Mas se a gente começar realmente a desenhar o mercado de fundos imobiliários como ele é, como a gente está vendo hoje, é alguma coisa de 2018 para cá. Então, eu pergunto para vocês que nos ouvem, para o Medeiros, para o Marx, esse é um ponto que a gente precisa refletir, porque a gente está vivendo a história. E quando a gente está vivendo a história, tudo é muito intenso. Então, quando você pega na história, na matéria, lá da escola, a história, e você vê alguma coisa que você está estudando ali que aconteceu em 4 anos, num determinado país, numa determinada região, num continente, imagine aquelas pessoas, o que eles viveram naqueles 4 anos, o quanto intenso foi. Então, eu tenho convicção de que a gente está vivendo isso com muita intensidade. Então, tudo isso que o Medeiros está falando é absolutamente correto. Não tem uma vírgula para trocar de lugar. A pergunta que eu faço é, teria como ser diferente? Essa é a pergunta. Teria como ser diferente? Então, esses atropelos, essas cotoveladas, esses alinhamentos, desalinhamentos, esse bate-vira, esse toma lá da cá, às vezes tem como ser diferente? Tem como... Baroni, não, Baroni, teria como ser diferente. Mas será que estaria acontecendo se fosse tudo muito bem alinhadinho, tudo muito bem correto? Então, são perguntas que a gente tem que se fazer, né? O que eu acredito é que todos os assuntos que causam desconforto e polêmica, eles são revisitados e algumas gestoras fazem a lição de casa e passam a dar mais valor. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo, não precisa ser 20 anos, não, voltar 5 anos no tempo. Emissão abaixo de valor patrimonial. Era um assunto polêmico, discussões, quantos e quantos relatórios o Medeiros escreveu sobre isso, quantos e quantos eu falei sobre isso, o Marx também. O assunto foi revisitado e hoje já tem um certo entendimento de que, olha, muito cuidado se você for por esse caminho. Custos de oferta para dentro do fundo, para fora do fundo, que até que valor é interessante ou não. Níveis de alavancagem, consolidações. Então, são assuntos que, na minha opinião, eles são necessários, eles vão acontecer, vão e voltam, e é importante a gente entender que dentro desse contexto histórico, é muito difícil você ter controle e absolutamente tudo acontecendo em linha exatamente como deveria ser. Vão acontecer esses desarranjos, como o Medeiros falou.
Quando você olha caso a caso, vamos falar assim, vamos dar 2 passos para trás. Quando você olha a consolidação, parece um movimento interessante, desejável e razoável? Sim, você ganha escala, você passa a fazer parte das transações, das principais transações imobiliárias do país, você passa a ter o respeito das grandes empresas incorporadoras do país, você passa a estar no circuito dos principais analistas de mercado, você passa a estar no circuito das principais corretoras e bancos de investimento no mercado. Então, tem muitas coisas positivas, mas tem algumas coisas que, pelo caminho, poderiam ter sido diferentes. Mas a, a grande parte é positiva? Sim. Vão ter algumas coisas que são negativas e vão ser evidenciadas? Sim. Os próximos, da minha visão, vão ficando cada vez mais alinhados e aí, consequentemente, vai tendo uma seleção natural do mercado. Então, para eu concluir aqui a minha fala, eu pergunto assim: teria como ser muito diferente? Teria como ser tudo muito perfeito e alinhadinho? Será que isso seria possível? Ou a gente estaria sendo, como o Medeiros falou, ingênuo, ou até não por que dizer infantil, pueril de acreditar que tudo seria dessa forma? Então, o mais importante para os investidores é eles entenderem que eles ficarem, pelo menos isso é uma opinião minha, tá? E aqui isso é uma opinião muito pessoal. Eu acho que quanto mais o investidor conseguir fazer uma leitura do mercado, para ele ficar mais na ponta consolidadora. Veja bem o que eu estou dizendo. Mais na ponta consolidadora e menos na ponta consolidada, eu acho que os riscos de ingerência, os riscos de má gestão, os riscos de conflitos, eles tendem a ficar mitigados. Não estou querendo também ser ingênuo de falar que não vão ter. Possivelmente pode ter alguma coisa aqui, outra ali. Mas eu acho que se você está na ponta consolidadora e não na ponta consolidada, esse risco é menor. Na ponta minoritária consolidada, o risco é maior. Dá para ganhar muito dinheiro? Dá para ganhar muito dinheiro. Mas também dá para você perder muito dinheiro, né? Já na ponta consolidadora, tanto para ganhar quanto para perder, a amplitude é bem menor e você ficaria mais tranquilo, principalmente nessas questões que o Medeiros foi muito feliz de falar, né? Essas questões burocráticas da consolidação, elas são cansativas. Nossa, a gente faz plantões de dúvidas, explica em relatório, as pessoas não entendem, volta, remoe aquele assunto. Acaba que você para de falar de fundo imobiliário e começa a falar de processos burocráticos para fazer uma consolidação. Medeiros, o professor Baroni trouxe contribuições valiosas aqui. Eu queria aproveitar muito dessa fala final dele, junto com o aspecto que você trouxe também na sua primeira fala, né, que é no seguinte sentido: essas consolidações acabam se traduzindo em fundos que muito maiores em relação à média do mercado, né? Então, a gente tem acompanhado fundos já um patrimônio líquido próximo da casa dos 10 bilhões e com perspectivas de crescimentos para além disso, enquanto que, se for fazer uma média simples do mercado, é um valor muito inferior a esse. Então, um salto em termos de tamanho, né, desses fundos consolidadores, como o professor Baroni nos trouxe. E, enfim, tem todos esses benefícios, né, tem também os pontos de atenção que a gente discutiu aqui. Agora, eu queria pegar um pouco do seu sentimento, se esse movimento, então, ele vai acabar se traduzindo, será? E aí eu não tenho a resposta, por isso queria ouvir sua visão, numa perspectiva em que a gente vai ter a primeira divisão dos fundos imobiliários, a Premier League, que são esses fundos enormes, muito diversificados, que acabam mitigando riscos específicos dentro do portfólio, e aqueles fundos mais nichados, pequenos, que podem ter sim o seu valor, mas terão características diferentes. Você tem essa impressão? Enfim, queria que você compartilhasse aqui conosco o que você tem de sentimento em relação a isso. É difícil, né? Realmente é uma pergunta bem difícil, mas eu acho que pegando ali um pouco na linha do que o Baroni comentou e tentando responder isso que você falou, acho que o ponto principal, Max, que o investidor de repente ele vai ter que pensar nesse processo de consolidação é não discutir o sexo dos anjos, tá? Porque o que eu vejo? Eu acompanho as discussões dos investidores e parece assim uma guerra. As pessoas querem mudar, querem impor a sua visão e não adianta, você não vai conseguir mudar. O processo de consolidação, ele de certa forma é natural. Alguns fundos vão ficar realmente gigantescos e muitos desses movimentos podem gerar
eu não diria que prejuízo para o investidor, tecnicamente falando, mas ele pode segurar um pouco o potencial de ganho de um determinado fundo, pela forma como muitas vezes é feita. Pegando, acho que a fala do professor Baroni, né? Quando nós estudamos a história, tem uma frase aí que eles sempre atribuem a Mark Twain, né? Que é a história não se repete, mas rima. Então, quando você estuda para trás, você diz assim, essas coisas aqui aconteceram, pode ser que essas coisas aqui se repitam. Então, eu preciso entender um pouco dessa dinâmica e saber que sim, esses processos de consolidação podem sim gerar algum tipo de prejuízo, para isso eu preciso sim diversificar, e às vezes não só diversificar entre os fundos imobiliários, mas diversificar entre as classes. O fundo imobiliário ainda é um produto em alta consolidação. E aí, indo para o teu ponto, Max, será que vão investir os fundos pequenos, os fundos nichados? Não sei, de repente, há uns 10, 15 anos atrás, uns 10 anos atrás, nós dizíamos, né? Será que os fundos passivos vão acabar, Baroni? Era algo que nós comentávamos, era algo que nós discutimos, nós fazíamos um evento. Será que os fundos passivos iam acabar? E eles estão aí, eles continuam existindo, muitas pessoas acabam gostando. Evidentemente que eles ficaram muito pequenos, acabaram acontecendo o que o Baroni falou, em muitos momentos, viraram fundos de colecionadores. Quem tem, quem não tem, não tem mais. E assim foi indo. Ah, vai ter uma divisão clara entre realmente os fundos enormes que vão poder participar de negociações. Acho que como o Baroni falou, eu vou ter uma negociação envolvendo o imóvel A, B ou C de R$ 1 bilhão. Somente essa galera do time dos 5 bi mais vai poder participar. Vai ser mais difícil você conseguir dizer assim, o fundo lá de 200 milhões, ele vai dar um G. Não, esquece. Esse cara ele não vai nem ser convidado para sentar na mesa. A verdade é essa, né? O cara vai dizer, bicho, tu não tem cheque. Eu vou conversar com quem tem cheque. Então, você vai ter, sim, um processo meio que natural. E aí, o que vai acontecer? Eu acho que é isso que muitos gestores, na minha opinião, começaram a ver em 2025. Porque você começou a ver isso, né? Venda de gestoras, venda de imóveis com troca de cotas, porque muitos gestores provavelmente começaram a ver, cara, eu com esse tamanho, eu não vou mais conseguir fazer nada. Eu não vou conseguir competir com o cara de 2 bi, com o cara de 3 bi, com o cara de 10 bi. Então, acho que é melhor eu me realocar de alguma forma e conseguir gerar algum valor diferente para o meu cotista. Eu acho que sim, sempre vamos ter espaços para vários mecanismos. Isso, se nós olharmos nos REITs, nós vamos ver que os REITs são gigantescos, mas nós temos alguns muito pequenininhos. Se nós formos olhar nos fundos imobiliários, né, lá na Europa, você vai ter esse cenário também. Alguns sempre são muito pequenininhos. Acho que nós vamos continuar assim investindo nesses fundos nichados. E eu acho que sim, eles vão provavelmente continuar gerando valor, quem sabe até um valor diferenciado, mas cada vez mais esses fundos pequenos e nichados, eles serão para um público mais investidor qualificado, na exata expressão do que é ser um investidor qualificado. O investidor de varejo, aquele investidor que muitas vezes precisa contar, seja com um serviço de análise, como o meu, como o do Baroni, seja com uma consultoria, seja com uma assessoria, ele pode ser que ele vá ficar cada vez mais nos fundos grandes, que tem mais liquidez, que a oscilação da cota tende a ser muito menor pela sua própria liquidez. Então, você vai ter, eu acho que, duas grandes divisões nesse sentido, de público investidor que está tendo ali. Professor Baroni. Perfeita, perfeita consideração do Medeiros, perfeita, é exatamente isso. Eu vou adicionar, eu estou complementando aqui o que o Medeiros está falando. É exatamente isso. Então, assim, agora um investidor que me preocupa muito é um investidor pequenininho, super minoritário. Eu não vou dizer que ele é iniciante, mas ele é um investidor assim que não tem uma profundidade financeira tão elevada e ele se arrisca em alguns fundos que estão, eu vou chamar de vulneráveis. Vulneráveis porque ele pode ter cotistas majoritários institucionais com outros interesses, ele pode sofrer ofertas hostis, ele pode ter uma mudança no escopo de gestão, no perfil do fundo, uma série de outras coisas. E aí esse investidor super minoritário, que mesmo que tenha uma certa experiência,
ele vai se sentir muito, ele vai ficar muito desprotegido, tá? Pode ser que não aconteça nada, pode ser que até aconteça alguma coisa a favor dele, mas existe um risco muito elevado de acontecer alguma coisa contra. Então, o Medeiros foi muito feliz em dizer que os investidores, vamos falar assim, mais tradicionais, mais do dia a dia, eles tendem a ficar mais próximos daqueles fundos mais conhecidos, daqueles fundos mais populares. E esses outros, eles vão ficar mais restritos a investidores efetivamente, eu gostei, assim, Medeiros, perfeito, efetivamente qualificados, efetivamente em todos os aspectos, financeiros e de conhecimento, para eles realmente saberem aonde eles estão alocando o capital deles. O que não pode é um investidor super minoritário, super iniciante, que eu digo assim, do ponto de vista, né, material, né, do ponto de vista material mesmo, se aventurar em algum fundo assim e depois correr um risco maior de ter ali alguma questão desfavorável àquilo que era a premissa inicial. Por quê? No ambiente de mercado de capitais, mercado financeiro, mercado como um todo, né, economia como um todo, é importante você saber exatamente aonde você está alocando o seu capital e aonde você tem uma proteção maior. E tamanho, de certa forma, vai proteger o investidor. O porte do fundo, de certa forma, vai proteger o investidor. A mesma coisa vale para as gestoras. Algumas gestoras menores ou que talvez não tenham assim, a prateleira do fundo imobiliário muito relevante, ela também pode ficar e deve ficar mais vulnerável. Então, às vezes, você está mais alinhado com aquele gestor, você gosta dele, nossa, esse gestor sempre investiu da forma que eu acho muito interessante. Só que é um investidor muito pequenininho no mercado, ele vai perdendo essa escala e pode chegar uma hora que ele acaba vendendo a sua operação ali, né, fazendo uma transação com outro gestor maior e você vai naturalmente ficando mais concentrado. Então, qual que é o trabalho, o dever de casa e a tarefinha de casa do investidor? É ter uma carteira minimamente diversificada, setorialmente, por gestão e ficar cada vez mais próximo desses fundos mais populares e mais voltados para essas gestoras que estão nessa ponta consolidadora. Quero experimentar outras teses. E agora me permita, fazer a analogia de um carro, né? A partir do momento que você vai ficando com carros mais antigos, carros que têm uma tecnologia, ou talvez uma não tecnologia, porque é um carro mais antigo, um carro que tem uma dinâmica diferente, é um carro de colecionador. E qual que é a implicação de você ter um carro de colecionador? É justamente você ter um mercado mais restrito. E também quando esse carro tiver algum problema, aonde você compra a peça é diferente, aonde você vai ter um mecânico especializado é diferente. Então, tudo é diferente. Se você quer ter um carro super tranquilo, popular, que está aí nos 50 mais vendidos aí do ranking, a chance de você ter um problema, ou um mecânico que não conhece aquele carro, ou uma peça que você não vai encontrar, é baixíssima. Mas um carro de colecionador é altíssima. Então, cabe a você saber aonde você também está alocando o seu capital. Isso é muito importante. Então, acho que esse papo nosso aqui está sendo muito importante, porque eu acho que está trazendo luz, e o Medeiros colocou de uma forma muito interessante. Às vezes você vê os debates nos fóruns ou nos grupos de WhatsApp, e eu acho que alguns desses debates, eles desvirtuam um pouco o contexto das coisas, não que estejam equivocados, acho que são legítimos, mas eles desvirtuam um pouco o contexto. A leitura que eu tenho às vezes é de que é um investidor que está muito bem intencionado, mas num mercado muito pouco amadurecido para ele. Ele não conseguiu fazer a leitura correta do mercado que ele está inserido. Ele tem uma leitura de mercado, mas ele não tem uma leitura do mercado especificamente de fundos imobiliários. E isso é complicado, porque cada mercado tem a sua dinâmica, né? Então a gente não pode esquecer disso nunca. Eu gostaria de aproveitar então para trazer outro tópico que acaba dialogando muito com essa nossa discussão aqui em relação à consolidação, que é basicamente a aquisição de imóveis ou até outros fundos por meio de pagamento em cotas. A gente viu em 2025 o uso dessa ferramenta, né, de maneira muito expressiva no mercado, até uma criatividade, uma novidade em relação ao que se tinha, né, como o praxe na indústria. Acho que, por um lado, essa possibilidade trouxe diversos benefícios no sentido de permitir que muitos fundos adquirissem imóveis a preços interessantes, aquelas oportunidades, né, muito pontuais, em um contexto de taxa de juros muito elevada, não abrir espaço para emissões de cotas
captação de recursos para fazer frente a essas aquisições, então se tornou uma alternativa para essas aquisições. Além disso, né, na minha concepção, até um mecanismo que reduz um pouco o risco de liquidez daqueles fundos que possuem imóveis de qualidade, mas têm obrigações a serem cumpridas, né, financeiras, e não tinham caixa ou recursos líquidos suficientes, né, para fazer frente a essas obrigações. Então, eventualmente, vendendo participações de imóveis, recebendo cotas e vendendo essas cotas desse outro fundo comprador a mercado para gerar essa liquidez e fazer frente às suas obrigações, mas também tem diversos pontos de atenção que está no radar dos investidores e que a gente, de fato, né, como analista, também tem que estar de olho, né, enfim, se são aquisições boas e que geram valor de fato para os cotistas. Então, queria começar aqui pelo Medeiros, né, pegando um pouco das suas impressões em relação a esse modelo de transação, né, aquisição de imóveis por meio de pagamento de cotas. Medeiros. Perfeito. Bem, o primeiro ponto eu vejo como um viés muito positivo, tá? Muitas vezes eu escrevo críticas pontuais e aí parece que eu estou criticando o modelo como um todo. Não, o modelo é interessante e extremamente eficiente e não é novo. Nós temos que dizer isso. Primeiro a fazer isso foi o professor João, lá atrás, há muitos anos atrás, em que ele comprava imóveis dando cotas do fundo imobiliário no FATN, tá? E aí isso cresceu consideravelmente agora. Nós tivemos um grande crescimento mais recentemente. Por quê? Porque os fundos criaram mais liquidez. Então, criou-se mais liquidez, virou. Eu brinquei que começava a ter fundo imobiliário que a cotação, a cota dele era igual ao Bitcoin. Então, tipo, eu tenho valor no mercado. Eu entrego a cotação para o vendedor do imóvel, o vendedor do imóvel vai no mercado vender aquela cota e receber o dinheiro dele. O vendedor não teria conseguido vender, o fundo imobiliário não teria conseguido emitir se não fosse nesse processo. Então, o processo por si só é muito interessante. O que acontece? A minha visão, ok? Minha visão é muito simples. Nós temos muitos imóveis no Brasil ainda na mão de famílias. Seja multifamily office, sejam famílias, sejam investidores, pessoas físicas. Não é incomum, às vezes, você conversar com alguém e você descobrir, óbvio, não é todo dia, mas não é incomum você conversar com alguém e você descobrir assim, não, você tem R$ 1 bilhão na pessoa física. Você pera, desculpa, me explica esse negócio porque eu não estou entendendo. Você tem R$ 1 bilhão de imóveis na pessoa física? Eu já tive duas situações dessas que você não consegue entender, mas é o perfil daquele investidor. Ele não consegue vender, ele não consegue reestruturar. E eu sempre achei que o fundo imobiliário fosse o caminho para reestruturar esse universo. Simples assim. Só que aí entra as questões, as discussões sobre emissões. Poxa, eu vou emitir abaixo do valor patrimonial, ou vou emitir no valor patrimonial, comprar o imóvel pagando caro. Peraí, eu achei a solução. Eu emito no valor patrimonial e eu compro imóvel entregando em cotas. Aquele investidor quer ter imóveis. Ele consegue diversificar, ele consegue ter isenção de imposto de renda, eu consigo ter uma série de questões que beneficia todo mundo. É um ganha-ganha. Eu consigo fazer um ganha-ganha. É simples assim. Qual o problema? É muitas vezes um gestor que não está alinhado em gerar valor para o seu cotista. Aí nós entramos no micro, do entender e continuar acompanhando e ver quem estará alinhado, e nós não podemos ser ingênuos e achar que todo mundo está alinhado em gerar valor para o cotista. Num universo gigantesco igual esse, sempre vai existir pessoas que estão mais alinhadas a gerar valor para si mesmo. E aí o gerar valor para si mesmo, às vezes, é o quê? É o crescer a qualquer preço. E o crescer a qualquer preço, muitas vezes, o que acaba acontecendo? Eu compro pagando com as cotas e pago mais caro. Então pensa o seguinte, eu sou o vendedor do imóvel e eu quero 10 milhões no meu imóvel. Um fundo imobiliário vem e diz, não, eu consigo te pagar em cotas. Eu disse, cara, para aceitar em cotas eu preciso vender por 12. E o fundo imobiliário diz, tudo bem, eu pago 12. Porque cabe aqui no meu fluxo, tudo entra, tudo fica bom. Só que se você pagar 12, você não vai conseguir gerar o mesmo valor do que se você tivesse pagado o valor justo. Se tem algo que eu aprendi no universo de negócios, e aqui eu não falo só de imobiliário, em qualquer negócio que você fizer, o seu ganho está na entrada. Entrar bem, entrar justo é o que vai te dar o ganho. Então, esse é o ponto que não é uma crítica, mas é um ponto que o investidor precisa sim analisar e precisa sim acompanhar para entender como é que está sendo feito daquilo lá,
para que não aconteça algo que, eu comprei um fundo imobiliário, o fundo imobiliário está fazendo negócio, eu fui ficando feliz porque ele foi crescendo de tamanho, aí daqui 10 anos você vai dizer, poxa, não cresceu o valor patrimonial, não cresceu o rendimento, você faz uma TI do fundo imobiliário, ficou pior do que muitas vezes você tivesse aplicado aí numa renda fixa, numa NTNB ou qualquer coisa do tipo. Então, entender a cabeça do gestor, entender o tipo de imóvel que ele está comprando, e entender se ele está realmente utilizando isso de uma forma interessante, no sentido de geração de valor, isso é muito importante. E aí, só para concluir a minha fala, um ponto que me preocupa muito, aí sim, na indústria, é quando eu começo a ter este tipo de negociação intrafundos. Então, eu começo a ter muita negociação de, eu compro o fundo A, compro o imóvel do fundo B, entregando em cotas de fundos imobiliários. Ok? Eu acabo tendo muita preocupação com isso, porque aí fica realmente essa questão de quanto está se pagando, quanto está se gerando de valor, e eu costumo dizer o seguinte: quanto está se gerando de valor para a sociedade como um todo? Porque muitas vezes o que nós temos visto? O fundo A vende o imóvel para o fundo B em troca de cotas, mas o fundo B tem uma opção de revender os imóveis para o fundo A por um valor mais caro, gerando um valor lá na frente. Então, assim, voltamos para o ponto. No macro, a operação é incrível. Acho que é fantástico, os fundos têm que fazer isso mesmo, é muito bom. No micro, nós temos que olhar caso a caso, porque a história já nos mostrou que, em alguns casos, alguns gestores acabam utilizando isso de uma forma inadequada e o resultado é sempre igual. Nós vamos descobrir uma geração de valor muito pequena para o investidor lá na frente. Nós já vimos isso acontecer com renda mínima garantida, com alavancagem e com várias coisas. Muitas foram bem usadas, muitas foram usadas de forma ruim. A compra com cotas vai ser idêntico. Idêntico. Então, o que me preocupa e o que eu diria para o investidor, olhe com muita atenção, é quando eu estou tendo muito negócio intrafundos. E não estou dizendo que porque está tendo negócio intrafundos vai ser ruim. Não. Se está tendo negócio intrafundos, só olhe, veja com atenção se aquilo está sendo um movimento racional, se está sendo um movimento para gerar valor, ou se muitas vezes está sendo um movimento apenas para gerar um valor transitório e depois tudo volta ao normal no passado. Essa é a minha maior preocupação nessas negociações. E as suas maiores preocupações, professor Baroni? Legal, vamos começar primeiro concordando no sentido de que realmente esse movimento por si só ele é fabuloso, né? É um jogo de ganha-ganha na essência. Um ponto que eu queria adicionar aqui no nosso papo é que está chegando um momento, para alguns fundos esse momento já chegou, mas isso vai ficar muito mais evidenciado pelos próximos 2, 3 anos, de que o fundo imobiliário ele é a moeda forte. A gente tem que parar de ter um complexo de inferioridade. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um fundo, hipoteticamente, de 10 bilhões de reais, com dezenas de imóveis, uma gestão profissional, um rendimento estabilizado, um histórico de vacância baixo, e eu sento na mesa com alguém que tem 500 milhões de reais em imóveis, ou que seja o 1 bi que o Medeiros comentou, a moeda forte sou eu, não é esse cara que está do lado de lá. Então é muito importante a gente também ter essa visão de que é aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Então, assim, a gente está, de novo, dentro da história, onde algumas coisas estão acontecendo, e neste momento, isso que o Medeiros está falando é fundamental. A gente vai ver coisas que vai falar, será que foi melhor? Será que não seria melhor? Vamos descobrir daqui a um tempo, etc. É legítima a preocupação, normal a preocupação, só que, de novo, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Como é que a gente chega lá, né? Nos Estados Unidos, os REITs teve um momento que eles cresceram muito com essa integralização de imóveis, tiveram até algumas facilidades tributárias na época, tal, já tem bastante tempo isso, mas foi um momento de crescimento exponencial dos REITs. Então, em algum momento a gente vai olhar para trás e vai falar assim, nossa, naquela época esse fundo trocava 500 milhões de reais em cotas, 1 bilhão de reais em cotas, hoje ele troca 5, ele troca 10, ele troca 20 bi em cotas. Então, isso vai chegar uma hora que vai acontecer. Legal, então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que o Medeiros falou, concordo em gênero, número e grau, existe um problema de transparência com relação à troca de cotas entre fundos. Existe um modelo que é muito simples de você entender,
que é aquele modelo clássico, vendeu um imóvel, um fundo tem 3 imóveis, vendeu um imóvel para o outro fundo e pegou em cotas. Esse modelo é bem tradicional, bem tranquilo de entender, para fazer a conta é simples. Quando você tem aquelas estruturas que foram criadas, em que você tem um investimento num fundo principal, chamado de fundo feeder, né, um fundo, nome chique aí, que aí tem uma cota subordinada, aí você tem uma cláusula de recompra, uma put e uma call, né, lá daqui 5 anos, 7 anos em alguns casos. Nesses mecanismos, eles são mais complexos, tanto que eu tenho conversado muito com alguns gestores, tenho estudado com mais profundidade. Pelo que eu pude apurar até agora, existe sim alguns gatilhos bem positivos, mas tem alguns gatilhos que podem ser mais desafiadores. Nesses gatilhos mais desafiadores, o ponto que mais me preocupa é: chegou lá na frente, eu vou ter que recomprar os imóveis. E aí eu não tenho dinheiro para recomprar os imóveis, você só está adiando o problema. Alguns gestores têm me relatado que essas questões têm sido mitigadas de várias formas. Você ter um programa de revenda, não ser tudo gatilhado de uma vez só, ou você pagar com emissão de cotas naquele momento, dado o patrimonial daquele momento, daquela circunstância. Então, tem alguns, eu diria assim, de mitigadores. Mas eu concordo com o Medeiros que essa estrutura é uma estrutura pouco transparente, porque ela é complexa por si só. Ela não é tão simples. E existem muitas cláusulas subjacentes que podem dificultar esse entendimento mais aprofundado. Então, é de fato um pouco difícil. E se você olha para a ponta de quem está comprando, ficou muito cômodo, né? Porque os grandes distribuidores hoje do mercado, eles estão com uma janela fechada para fundos imobiliários, mas eles vendem muito bem essa história de renda fixa. Então, eles fazem uma estrutura que eles vendem para o investidor aquele famoso IPCA mais 9, IPCA mais 9,5. Isso vende igual pão quente nas distribuidoras. O fundo imobiliário comprador fica muito cômodo nessa condição por 5 anos. O fundo vendedor, ele fica sempre com aquele gatilho de ter o bônus lá daqui 5 anos, mas ele também pode ter um ônus de ter que pagar ou recomprar esses imóveis. Então, eu concordo com o Medeiros, a gente vai demorar um pouquinho para ver a conclusão dessa história, mas pelo que eu tenho acompanhado, é interessante. Só temos que ter esse cuidado de que, para desmontar essa operação daqui a 5 anos, a gente tem que ter alguns gestores mais criteriosos para ter essas proteções. E só para concluir, eu acho que alguns fundos acabaram sendo criticados no micro e não elogiados no macro. E aqui eu quero ser assim, muito claro. Imagina o fundo lá fazendo uma troca de cotas, uma emissão, e que ele capta alguns bilhões de reais e compra 30, 40 imóveis. Quando você olha os 30, 40 imóveis, eu acho que a grande maioria teve um cap rate acima daquilo que é o cap rate do fundo, a grande maioria traz um nível de diversificação maior, a grande maioria traz uma opcionalidade maior de curto e de médio prazo para o fundo, mas às vezes meia dúzia de imóveis desses 40 imóveis podem ser imóveis que talvez não seriam tão interessantes. E às vezes a gente acaba criando uma conclusão com base nesses pontos e esquecendo do maior, né? E a gente sabe que todo portfólio tem os seus ativos troféus, os seus ativos bons, os seus ativos razoáveis, os seus ativos mais desafiadores. Isso é histórico. Qualquer REIT, qualquer fundo imobiliário no planeta, qualquer REIT no planeta, qualquer investimento imobiliário, ele é com base em portfólio. Se você sentar com esse amigo do Medeiros aí que tem 1 bi, né, o cliente, o amigo do Medeiros tem 1 bi em imóveis físicos, certamente ele vai ter alguns imóveis que ele gosta bem mais e outros imóveis que ele, nossa, se eu tivesse uma oportunidade, talvez eu me desfaria dele. A mesma coisa é um fundo imobiliário. Quando ele está fazendo uma transação, ele vai ter que, às vezes não, ele vai sempre ter que tomar uma decisão de portfólio, que é fazendo um blend, fazendo um composto ali entre tipos de imóveis. Da mesma forma que quando ele for vender, ele também vai fazer isso. Então, é importante também ter esse amadurecimento, esse esclarecimento. Agora, eu concordo muito com o que o Medeiros falou. No macro, a ideia do crescimento do fundo por troca de cotas é uma ideia que eu acho que é uma construção de uma solução fantástica, porque quando eu e o Medeiros começamos a investir, estudar fundo imobiliário, se perguntasse para a gente, é possível crescer um fundo imobiliário com juros em 15? Nós dois certamente falaríamos assim, é impossível. Hoje a gente pode dizer que é possível, é interessante e é bastante razoável. Agora, tem os seus riscos do gestor mais afoito, meio que passando um pouquinho o carro ali nas frentes dos bois, mas tudo isso eu acho que é uma questão aí de meses
para que essa condição já seja equilibrada. Alguns gestores que foram criticados nessa segunda rodada de crescimento, eu acho que eles já ficaram muito mais atentos, muito mais, vamos dizer assim, é, diligentes de trazer uma informação um pouco mais precisa, principalmente no âmbito da captação do recurso, no âmbito da alocação dos materiais que vão sendo divulgados. Mas eu acho que, para concluir, a gente vai ver muita coisa legal de desinvestimentos daqui 2, 3 anos. Se os juros realmente caírem, alguns desses imóveis estão sendo comprados com cap rate 9,5, 10, 10,5, isso tudo vai ter um efeito prático, financeiro muito interessante quando os imóveis estiverem na posição de serem vendidos. Então, acho que tem muita coisa legal que a gente vai ver dessas incursões que a gente viu de alguns gestores por aí. Muito bom. Após essa grande aula que o professor Baroni e o Medeiros nos trouxe aqui, tanto sobre a consolidação da indústria, como também esse mecanismo de compra de ativos em pagamento de cotas dos fundos imobiliários, vamos agora para o nosso segundo bloco do programa, que é o Radar de Mercado, para falar sobre os principais destaques aí dos últimos dias em relação aos principais fundos da indústria. E eu queria começar aqui esse bloco para falar sobre a consolidação, né, dos fundos logísticos do Pátria no HGLG, que emenda justamente com todos esses tópicos aqui que a gente trouxe nesse início do programa, né? Então, basicamente, foi aprovada ali em assembleias gerais extraordinárias essa consolidação, tanto do PATL como do LVBI e também aqueles dois outros fundos da Brookfield, tudo isso dentro do HGLG, que já era um fundo muito grande no mercado, agora ainda maior. Medeiros, queria começar com você. O que você achou desse movimento? Foi bom? Foi bom para quem? Né? Enfim, todos os seus principais destaques aqui sobre o ocorrido. Não, perfeito. Assim, é uma análise bem simples, assim, pro HGLG é excelente, fica enorme, né? Eu acho que entra tudo isso que nós conversamos. Para o cotista do LVBI, me parece que foi bastante justo, ele estava num fundo pequeno, você fez a tradicional consolidação, acho que eu e o Baroni vimos isso muito acontecer lá no passado. Eu lembro que quando eu fui escrever, eu até disse, tem uma coisa estranha aqui, porque essa é realmente a consolidação, que é a troca de cotas, né? Então você não tem que informar preço médio, você não tem tributação, você não tem nada, não é compra de imóveis. Mas no PATL não, no PATL você tem a compra de imóveis com cotas, então você tem toda aquela burocracia de informar preço médio e tudo mais. Vamos lá, eu discordei um pouco da forma como foi feita ali com o PATL. Eu acho que o PATL não deveria ter sofrido uma reavaliação do valor a ser pago pelos imóveis no formato que foram trocados os cap rates que estavam sendo avaliados, o valor patrimonial do PATL, porque por premissas de que aqueles imóveis não valeriam bem aquilo, e aí eu me questionei nos relatórios e tudo, e faço esse questionamento, que é o seguinte, eu não fiz essa troca no HGLG, né? Entra um pouco isso que o Baroni falou. Eu sentei na mesa agora e agora eu sou no HGLG. Então, eu que dito as normas, né? Então, você quer vir para dentro de mim? Cara, você está com um fundo aí que não tem liquidez. No final das contas, para quem é cotista do fundo, para quem comprou, não nem recentemente, mas quem comprou aí nos últimos tempos a cota do PATL, ele ganha dinheiro, ele se sai muito bem, ele vai para um fundo muito mais líquido, ele ganha muita coisa. O que sempre me questiona e sempre me faz refletir são as pessoas que acabam saindo machucadas. Então, por exemplo, uma pessoa que entrou no IPO do EPATL, foi contada uma história para ele, pagou R$ 100 a cota, e agora ele tem que sair e se diz, não vale tudo isso, a tua cota vale, eu não lembro muito bem de cabeça agora, mas algo em torno de R$ 70. Isso aqui é o que a tua cota vale, isso aqui é o que eu vou te pagar com a HGLG por causa dessas premissas. E aí você olha para aquela equação e você diz, mas essas premissas você não está usando para precificar quem está me comprando. Pois é, mas quem está te comprando ele é maior. Então eu fui um pouco crítico a este modelo, eu acho que não deveria ter sido feito desta forma no PATL, mas vamos lá, no final, para mercado e para investidores, de um modo geral, foi o melhor cenário possível que poderia ter sido feito dentro ali do que se tinha. Professor Baroni.
pouca coisa a acrescentar. De acordo mesmo, acho que esse é o caminho. O HGLG é ok. O LVBI realmente esse modelo é o mais interessante porque eles preservam o custo histórico dos imóveis, então abre até uma opcionalidade bem interessante para o HGLG no médio e longo prazo. Então, para o cotista consolidado e o consolidador, eles podem ter um retorno bem interessante no médio prazo com esses imóveis. Agora, o Patielli realmente é o ponto da discussão, né? Então, assim, até eu vi alguns cotistas do HGLG também se queixando. Falaram assim, poxa, mas o próprio gestor falou que esses imóveis são, principalmente aqueles dois imóveis, né, os originais mesmo, são mais desafiadores, aquele imóvel refrigerado tem seus desafios. Então, será que realmente precisava vir para o portfólio do HGLG? Será que era melhor ter ficado lá? Sobre a ótica do HGLG, a gestão diz, não, mas por esse preço faz sentido. Mas aí, como o Medeiros falou, mas e o cotista original do Patielli? Então voltamos na história da que a gente falou aqui há pouco tempo atrás, né? Esses fundos que vão ficando mais debaixo da prateleira, eles têm que ser mais sofisticados do ponto de vista de investimento. Então, aquele investidor super original que comprou ali as suas cotinhas lá atrás e não fez mais nada até lá, esse investidor ele ficou sem uma couraça, sem uma blindagem porque o fundo foi ficando cada vez mais frágil, porque os outros foram crescendo, ele foi se fragilizando. E depois que chegou num determinado valor e esse cotista continuou sem fazer nada e não comprou mais, já pensando numa futura consolidação, aí ele fica duplamente desguarnecido. Então, é difícil essa posição. É muito, muito, muito difícil essa posição. Então, no final das contas, eu acho que encontrou-se uma solução no meio do caminho, que para o cotista do HGLG tem prós e contras e para o cotista do Patielli tem prós e contras. Quando você faz a comparação HGLG e LVBI, eu acho que é muito mais prós para todo mundo do que eventualmente algum ponto contra. Talvez um imóvel mais exposto ali em Minas, ali, né? Extrema. Em extrema, né? Talvez possa ser um ponto ali de discussão, mas dentro do portfólio de 10 bi, isso é efeito marginal, né? Alguma questão de alavancagem que o LVBI praticamente sem alavancagem, mas entra num fundo com a HGLG que tem alguma alavancagem, então são discussões na oitava casa decimal. Não é uma discussão tão profunda quanto no Patielli, mas voltamos aqui no nosso papo original. Fundos cada vez menores vão ficando cada vez mais difíceis de serem operados. Você pode ter um resultado super positivo, mas você pode ter uma super decepção. Outro destaque aí ao longo das últimas semanas foi o VISC, que informou ao mercado a assinatura de um memorando de entendimentos para aquisição de uma participação equivalente a 10% do BH Shopping, né, empreendimento da Multiplan localizado em Belo Horizonte. O valor total estimado da transação foi 285 milhões, né, conforme o comunicado compartilhado pela gestora. É claro que ainda é um memorando de entendimentos, um MOU. Temos que aguardar aí o desfecho da operação, mas também queria aproveitar para pegar a visão de vocês sobre essa possível compra, Medeiros. Não tem muito o que falar não, Max, porque assim, é uma transação bem normal, né? Acho que para dentro do Visco não. Mas assim, eu vou pegar só esse ponto e eu vou fazer uma pergunta para o Baroni, resgatando uma coisa que ele falou, que é o seguinte: um grande comprador de imóveis hoje são fundos imobiliários. Nós temos muita eficiência fiscal para fazer sentido aos fundos imobiliários serem grandes compradores. E nós temos ouvido muito de gestores, e o Baroni falou isso hoje também. E sim, eu também tenho um pouco dessa visão, mas eu me questiono como será. Que é o quê? Quando o spread de juros baixar, eu vou vender os imóveis e eu vou ganhar dinheiro. Você vai vender para quem? Se você é o grande comprador. Se os fundos pequenos não vão mais fazer sentido, se vai ficar rodando entre um fundo e outro, eu sou muito crítico a isso. Porque aí você fica, né, roda, o A compra do B, o B compra do A, e aí você vai fazendo isso e você nunca tem muita transparência disso tudo. Então eu fico um pouco nisso. Então a compra do VISC é mais ou menos o que o Baroni falou. Os juros estão nas alturas e os fundos imobiliários estão comprando imóveis, seja com cota, seja com dinheiro, porque eles se tornaram o melhor veículo de investimento em imóveis que nós temos no Brasil. Eu posso até discutir que algumas empresas de shopping elas estão super descontadas e faz mais sentido eu ter uma empresa de shopping do que um fundo imobiliário de shopping, mas isso é apenas momento de mercado, porque você teve uma desvalorização. Quando eu tiver uma queda de juros e o mercado ficar em precificação mais racional,
fundo imobiliário é o melhor instrumento para você investir em imóveis e ponto final. Não tem discussão. E quem será, Baroni, os compradores desses imóveis lá no futuro? Ó, boa pergunta. Medeiros, eu tenho uma leitura de que é o seguinte: vão ter fundos que vão ter mais facilidade e outros nem tanto. Então, por exemplo, fundos com gestão ativa e que tem um portfólio mais híbrido, principalmente em imóveis com um ticket um pouquinho menor, eu acho que eles poderão se beneficiar. Então, assim, aqueles imóveis com valores de 10, 15, 20, 30, 40, 50 milhões para baixo, eu acho que existe um público bem interessante. Então, esse é o primeiro ponto para te dizer. Eu acho que esses imóveis levam vantagens. Alguns fundos, né, por exemplo, como shoppings, eu acho que eles não têm tanto interesse, assim, talvez, em fazer vendas, porque o shopping é um produto muito mais escasso no Brasil, né? A gente não tem grandes operações assim, então eu acho que o produto, o fundo shopping, ele está sempre trazendo opcionalidades ali, mas muito mais no sentido de, talvez, uma composição com outros gestores ou com outras empresas imobiliárias, mas eu acho que é um caso à parte. Já no setor de logística, a minha opinião, Medeiros, é que existe possibilidade de você ter investidores estrangeiros que queiram aplicar no Brasil. Então, eu acho que alguns fundos exclusivos poderão vir para o mercado brasileiro. Então, imagina daqui a algum tempo o dinheiro no Brasil mais interessante. Vamos considerar que o Brasil tem as suas melhorias. O setor de logística é um setor muito importante, existe uma deficiência muito grande no mercado brasileiro de logística, então a gente pode olhar para daqui 20 anos e ver esse mercado crescendo exponencialmente, que a gente sabe que tem essa possibilidade, e de repente um fundo soberano, um capital estrangeiro, precisa fazer uma incursão no Brasil de US$ 1 bilhão, 2 bilhões, eles vão bater na porta desses fundos imobiliários que vão ter a possibilidade de fazer essa venda. Mas aqui eu tô tentando olhar com uma ótica, eu não vou nem dizer otimista, eu acho que é uma ótica possível. Depende de algumas premissas macroeconômicas e estruturais no Brasil. Por isso que a gente tem que sempre dizer que fundo imobiliário, para dar certo no Brasil, precisa de uma economia forte. A gente está falando bem de shoppings porque os números estão melhorando, tem as suas questões de renda, de emprego que está indo bem. Quando a gente fala de logística, porque tem tido uma melhora grande também nessa questão de ocupação. E no setor corporativo, eu sempre acho que o setor corporativo é o sempre mais difícil do Brasil. Que o mercado brasileiro de fundos corporativos, a gente está falando de um pedacinho de São Paulo, muito concentrado, muito arbitrado, então acho que ali é um caso à parte. Mas nos outros, eu não vejo problema nenhum. Posso estar errado, sabe, o Medeiros, mas eu acho que esses fundos que estão fazendo essas aquisições de imóveis que têm um valor menor, um chequezinho menor, lá na frente, os investidores, pessoas físicas, que são aquelas pessoas como o seu cliente aí, por exemplo, eles se interessam muito de comprar esses imóveis de 10, 15, 20, 30 milhões nas cidades onde moram. Então, vai abrir muita opção. E eles pagam um cap rate de 6 tranquilos, porque eles não fazem conta de NTNB. Então, se você tem fundos hoje que está comprando com cap rate de 9, 9,5, 10 e vender por 6, 6,5, vai ter uma multiplicação de capital extremamente interessante. De novo, sem querer ser muito otimista, eu acho que é algo natural que a gente pode esperar. Não sei se você concorda depois do que eu falei, fica super à vontade para discordar, meu Deus. Não, mais é lançar mesmo a discussão, porque você vê muito isso, e eu acho que é até o ponto de reflexão do investidor não contar muito com isso de terei um ganho no futuro, porque o meu fundo imobiliário vai começar a vender os imóveis e aí eu vou conseguir ter um ganho extra. Acho que não contar com isso é aquela história de deixa eu baixar as expectativas, se acontecer eu vou ficar mais feliz do que se eu tivesse jogado a expectativa lá em cima que meu fundo imobiliário vai vender tudo. Porque realmente entra nessa situação. Como que o fundo imobiliário vai sair vendendo aí agora 300, 400 milhões de imóveis se ele é o maior comprador? Você tem sim, como você falou bem, os investidores estrangeiros, mas vai ser um desafio você fazer essas vendas se você é o maior comprador. No final, o fundo imobiliário ele é o instrumento de geração de renda constante e regular que nós sempre defendemos. Então, muitos investidores, na minha opinião, Baroni, Marcos, todo mundo que está nos assistindo, eles vieram nos últimos anos para os fundos imobiliários uma ideia de que eu vou ter ganho de capital, os fundos imobiliários estavam muito descontados, e o fundo imobiliário compra e vende imóvel e tudo mais, mas a estrutura foi pensada, idealizada, você pega a lei, quando ela foi idealizada, o fundo imobiliário foi criado para gerar renda, para gerar o fluxo de caixa da renda.
Se você ficar esperando muita coisa além disso, você vai se frustrar, né? Então, eu vejo isso, você falou, né, dessa pessoa que eu conheço que tem imóvel de 1 bi, e eu estava vendo lá, porque nós alugamos na consultoria um dos imóveis dele. E aí eu estava olhando esses dias pensando, poxa, esse cara, ele não está muito ligando aqui como é que tá, se quanto que tá valendo, se o aluguel tá dando um cap rate adequado ou não, porque ele quer o fluxo. Ele quer o fluxo, ele entendeu o jogo do fluxo do imóvel. E o investidor em fundo imobiliário, acho que ele tem que pensar nisso. Então, quando eu fiz essa provocação, um pouco isso, é o investidor não contar de repente demais com essa estrutura. O fundo imobiliário tem que comprar mais imóveis, só que cada vez mais a sua renda seja mais constante, mais equilibrada e que consiga crescer. É o que nós vimos dos REITs. O crescimento dos REITs, ele é muito derivado do quê? A valorização dos imóveis, que gera um aluguel melhor, que gera um rendimento melhor, e assim vai seguindo a vida, né? Então, só para lançar aí um pouco de, acho que de luz aí, pegando tudo que você falou, que eu concordo, mas é um pouco também disso, o investidor de repente cuidar um pouco com a expectativa. O fundo imobiliário continua sendo um instrumento de investimento em imóveis, então tem que ter essa expectativa mais alinhada é importante. Essa última O reflexão do Marcos, Medeiros é valiosíssima. Vai lá, professor Baroni. não, eu só queria, para não deixar passar, comentar sobre o VISC, você me permite? Claro. É bem rápido mesmo, assim, que eu acho que o Visca ele fez duas incursões interessantes, né? Então ele tem participação no Midway Mall, que ele comprou recentemente aí, e agora também foi anunciada essa última que você relatou aí do BH Shopping. Então eu acho que assim, tanto o Midway quanto o BH, na minha visão, são ativos, de certa forma, troféus em suas respectivas praças, né? Então eu acho que o Visca estava devendo um pouco dessa questão de qualidade, ele sempre foi um pouco questionado quando ele fez aquela gestão ativa lá com a Ancar, né? Ele vendeu alguns imóveis, depois comprou outros, enfim, o pessoal questionou um pouquinho. Eu acho que ele estava devendo isso cumpre agora pelo menos uma parte desse processo. E ele estava também devendo uma questão de renda, né? Porque ele ficou distribuindo um rendimento mais elevado durante um tempo em virtude desse ganho de capital. Depois o rendimento caiu, foi super criticado. A gente tentou explicar que era não recorrente, mas o mercado teve dificuldade de entender. E agora ele renovou o guidance para 2026 acima do que foi 2025, né? Então ele estava entre 80 e 85, distribuindo 81, e agora ele pôs para entre 84 e 90. Então ele tem um potencial aumento de rendimentos e basicamente sustentado por efeitos recorrentes. Então já tem um tempo que o VISC tem mantido os rendimentos estáveis recorrentes. Então, tudo isso que o Medeiros acabou de falar, quando o investidor entende que o rendimento recorrente é o que ele tem que ter mais certeza e que os rendimentos não recorrentes servem para dar essa proteção, esse colchão, eu acho que aí a gente tem, eu diria, o estado da arte do fundo imobiliário. Quem sou eu para falar que esse fundo que tem hoje 100 imóveis, eu quero que ele vende 20, 30, 40? Não. Eu quero que ele faça vendas com uma certa frequência para dar esse colchão de proteção para o investidor, para ter o máximo de previsibilidade, para o rendimento do fundo ter o máximo de previsibilidade possível. Não quero ser aqui ingênuo de achar que é aquele reloginho subindo todo mês ou todo ano pela inflação, mas que ele pelo menos tenha uma manutenção e quando ele vier com essas subidas, ele consiga repor a inflação perdida e manter uma certa previsibilidade para o investidor. Essa, na minha visão, é o estado da arte dos fundos imobiliários. Então, o VISC, só para concluir, dá esse passo importante, está devendo duas coisas para o mercado, ele cumpre duas, e a terceira que ele está devendo no mercado é, de novo, reiniciar potencialmente um ciclo de reciclagem, né? Quantos imóveis, se vão ser 1, 2, 3, eu não sei, mas ele tem essa possibilidade porque essas aquisições geram obrigações a pagar, e isso tudo entre o fim deste ano de 26 e o início de 27, o fundo vai precisar de caixa. Então, na minha opinião, essa é a ciranda interessante do fundo imobiliário, que quando ela funciona, essa engrenagem, a coisa fica bem interessante. Então, eu só queria fazer esse comentário. Muito bom, professor. Outro destaque aqui que eu queria chamar a atenção foi para o caso do fundo imobiliário Vigri, não Vigir, o Vigri, que é o fundo de tijolo da Valora, inclusive nasceu já com uma alavancagem muito expressiva e recentemente ele anunciou a venda de 100% da participação do edifício Cidade de Jardim, aqui em São Paulo, né, por aproximadamente 345 milhões, o equivalente aproximado a 46,3 mil metros quadrados. Inclusive, a nossa produção aqui preparou um vídeo detalhado sobre essa movimentação para compartilhar com você que nos assiste. Aqui é o Vedrossi da Valora. Queria poder usar esse canal aqui para poder falar para vocês sobre o Vigri,
né, o Valora Renda Imobiliária, nosso fundo imobiliário de tijolo, e a venda que a gente fez do edifício CJ. Né? O edifício CJ era dos ativos mais importantes do fundo, e a gente acabou de anunciar, fizemos um fato relevante, que a gente fez uma venda desse prédio pelo valor total de 345 milhões de reais. Né? Acho que a questão é o seguinte, por que a gente vendeu esse prédio? Como vocês sabem, esse é um fundo que a gente começou em março de 2024. Nossa estratégia foi começar com um portfólio inicialmente 100% de lajes corporativas. A gente começou com uma estratégia onde o fundo, por definição, ele começou bastante alavancado. A realidade é que o cenário macro mudou bastante de quando a gente começou o fundo. Então houve uma deterioração macro, né? A Selic aumentou demais. Isso fez com que houvesse uma pressão grande nessa alavancagem do fundo. Então acho que a decisão da gestão foi buscar liquidar e vender alguns ativos para poder fazer caixa para diminuir a alavancagem. Né? Então basicamente foi esse o processo que a gente fez. Então acho que o ponto importante foi a gente vendeu esse ativo muito bem, né? Apesar dessa deterioração macro. Para vocês terem ideia, esse valor de 345 milhões de reais ele foi 21,9% maior do que o preço de aquisição lá atrás. Né? O fundo hoje, se vocês olharem o relatório de novembro, esse fundo hoje está com dívida de 65% versus PL de 35%. Né? E nosso objetivo aqui é poder levar essa relação aí de quase 2/3, 1/3, para mais ou menos metade e metade. Né? Então esse é o grande objetivo nosso. Então eu acho que o ponto importante é exatamente esse. Né? Apesar de um cenário macro mais difícil, eu acho que o ponto é que a gente conseguiu vender o ativo aí com um ganho importante, né? Em termos de valor. E acho que isso foi um trabalho positivo do time de gestão que conseguiu crescer valor de locação, né? Ao longo aí desses talvez quase 2 anos, mais ou menos 18 meses. Né? Então acho que esse é o recado, esse foi o grande objetivo. E além disso, acho que o grande ponto interessante é que apesar de no primeiro fato relevante a gente ter comentado que desses 345 milhões, mais ou menos 120 milhões a gente receberia na cabeça e 224 milhões após 6 meses, depois saiu um outro fato relevante que na verdade a gente conseguiu adiantar. Então na verdade a gente acabou recebendo 252 milhões na cabeça e ficou apenas uma parcela de 93 milhões para depois de 6 meses. Então é isso, turma, nosso time aqui de RI está sempre à disposição, tanto eu, Vedrossi, quanto a Carol, então através dos nossos canais, o nosso site ou o nosso e-mail ri@valorinvest.com.br. Muito obrigado. Bom, Medeiros e Baroni, vocês têm alguma impressão em relação a essa movimentação? Eu acho que foi uma movimentação um pouco necessária, né? O Vigri, ele nasceu lá de uma operação com Psifund lá atrás, e ele tem uma alavancagem, tinha uma alavancagem necessária, então ele acabou tendo que fazer realmente, vamos dizer assim, essa venda desse imóvel, até para que ele possa cumprir as suas obrigações, e ele foi estruturado para isso. Às vezes eu vejo muitos investidores assim, ó, eu discordo, não podia ter vendido este imóvel, tinha que ter vendido o imóvel X. E tem que ter um certo cuidado com isso, né? Porque aí você acaba querendo criticar algo em que sempre foi dado às claras. Olha, vai precisar vender imóvel sim, e para seguir o projeto do fundo imobiliário que foi pensado. E se o momento permite vender esse imóvel, este imóvel tem que ser vendido. Aí vem uma outra crítica, e essa crítica eu adoro, que é a seguinte: porque eu faço as críticas e eu acho que sempre que nós fazemos críticas, nós temos que refletir se elas são adequadas. Mas então não deveria ter feito a alavancagem se fosse para vender nesse imóvel. Pô, a venda desse imóvel gerou uma TI de, salvo engano, uns 22%, mais ou menos. Uma TI de 22% ao ano. Se eu não tivesse feito essa estrutura, eu não tinha comprado esse imóvel e eu não tinha gerado essa TI. 22% ao ano, gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro, né?
quase 2 anos aí que eles ficaram com esse imóvel. Então, eu acho que foi apenas a sequência lógica do fundo. Evidentemente, ele vende um imóvel que dentro do seu portfólio é um imóvel que tem um certo destaque quando eu comparo com outros imóveis, mas ao mesmo tempo ele não é o imóvel maior de todos, é um imóvel que gera uma excelente TIR, gera um ganho de capital, permite cumprir com as suas obrigações, e é isso que tem que ser feito. Eu acho que um ponto que eu pego para adicionar, além do que está no fato relevante, né? Porque, né, não vamos explicar aqui, né, o que está lá, mas eu acho que assim, para o investidor fazer a reflexão, que é o seguinte: mas eu não concordo. Pense no que foi o projeto do fundo. Isso aqui sempre foi algo anunciado. O fundo nunca escondeu, o gestor nunca disse, nunca vou fazer. Não. Então tenham muito cuidado com isso. De entender o seu fundo para lá na frente você dizer, não, mas eu não concordo com algo que sempre foi dito para você que ia acontecer. Né? Então, acho que esse é um ponto principal. E, óbvio, foi uma excelente negociação, né? O valor é ótimo, o valor de R$ 46.000 o metro quadrado que foi vendido. Aí inclusive, eu começo a fazer algumas reflexões, né? Começo a pegar alguns fundos negociados em bolsa e começo a dizer o seguinte: pô, mas peraí, pagou R$ 46.000 nessa venda? Pô, mas tem uns fundos aqui que negociou a 12, 13, 20. Peraí, tem alguma coisa muito errada. Porque se tem alguém comprando fora do universo do fundo imobiliário, pagando 46, como é que tem fundo imobiliário negociando a 25, 26? Tem uma precificação bem errada aqui dentro do mercado. E assim, né? Legal que acabou de sair uma venda que, pelo menos, não nos parece ser um fundo conhecido. Então, tá vendo aí, meu Deus, a pergunta sua anterior. Então, tem como vender fora do ambiente de fundos imobiliários, né? Então, a gente acabou de ver exatamente agora. Agora, o que eu queria falar, Medeiros, agora eu que vou te fazer a provocação ao contrário. Você foi exatamente preciso em dizer, né, de que, poxa, era dentro do esperado, né? Eu só vou colocar um adicional aí, né? Quando eles fizeram essa operação, os juros era 10 e alguma coisa, 10,75 e o juro subiu, então acho que nem a pessoa mais pessimista imaginava essa situação. Mas a pergunta que eu queria te fazer, Medeiros, e foi até um pouco em linha com o que a gente bateu o papo aqui agora há pouco. Este fundo tem quase 22 mil cotistas. Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer, né? Um fundo que tem, salvo engano, e me perdoe se eu estiver errado, ele estava com quase 65% de alavancagem. Um fundo com 22 mil cotistas. Será que esse fundo estava adequado para esse perfil de investidor? Ou muitos desses investidores chegaram porque a renda estava alta, inflada justamente pela alavancagem? Essa é a pergunta que eu queria te fazer, né? Esse é o ponto que a gente discute tanto, né? Mas aí a pergunta que eu te devolvo, e aí nós vamos ficar um fazendo pergunta para outro aqui, vamos tomar o programa todo, mas eu acho que é pergunta provocativa para quem está nos assistindo, e ela pode partir de duas derivações, que é o seguinte: o, f- o investidor de fundo imobiliário sabe o que está fazendo? Recentemente eu estava conversando com uma administradora de fundo imobiliário sobre o número de pessoas que mandaram um preço médio nas incorporações de fundos imobiliários no ano passado. Eu mais ou menos tinha uma ideia, mas mesmo assim eu sempre me horrorizo quando os dados são horríveis, né? E a pessoa me disse o seguinte: olha, é uma média de 80% das pessoas não mandam. 80% dos investidores não mandam um preço médio. E aí eu fiquei me questionando o seguinte: isso significa que são 80% dos investidores de que não leem nada sobre o seu fundo imobiliário, que não acompanhou nada da incorporação, não acompanhou nada, que tinha que ler o preço, tinha que fazer o preço médio, não acompanham o seu e-mail, porque chega no seu e-mail para informar o preço médio, né? Então fica um pouco disso. Você comentou, né? Poxa, 22 mil investidores num fundo que tinha uma alavancagem, tem, né? Uma alavancagem extremamente alta, mas que tinha um rendimento muito bom. Mas é aquela história, rendimento não recorrente. Quanto dessas pessoas entendem esse rendimento não recorrente, entendem isso? Sendo que os fundos que foram incorporados, 80% mais ou menos dos investidores não informam seu preço médio. Então, isso vale o quê? Para quem está nos assistindo, provavelmente entende de fundo imobiliário, provavelmente acompanha fundo imobiliário. Isso ajuda ele a entender um ponto que eu sempre bato na tecla. Quando um fundo imobiliário desaba, como nós vimos em final de 2024, começo de 2025, ele muitas vezes não acontece por você que está aqui assistindo o Liga de FI, que é super qualificado. Ele acontece por esses 80% dos investidores de fundos imobiliários que não sabem nem o que está acontecendo no universo. Obviamente, nós não temos uma resposta pronta para isso, mas é uma reflexão importante. Eu vejo muitos investidores se comportando como se o mercado fosse eficiente.
o mercado ele tivesse um nível de eficiência muito elevado. E não é assim que funciona. E isso mostra o quê? Esses dados que, né, nós estamos trocando essa ideia aqui para mostrar o quê? Olha, nós temos um número muito grande de investidores que, infelizmente, não sabem o que estão fazendo. A verdade é essa, não sabem o que estão fazendo. O que é uma pena, e provavelmente isso tende a melhorar ao longo do tempo, com certeza, né? Mas faz parte um pouco da indústria também, né? Não tem como fazer. Por isso que a gente está aqui, né, Medeiros e Marx, né? Para encurtar um pouco dessa questão, né? É isso aí. Tentar trazer um pouco de luz à escuridão, né? E aproveitando esse gancho, né, que vocês levantaram, né, sobre uma transação no mercado privado a 46.300 um metro quadrado, enquanto se tem fundos de lajes corporativas negociando a 12.500 um metro quadrado, algo por ali. Não vou citar nomes, mas o próximo destaque aqui é o JSRE Real Estate, o fundo de lajes corporativas do Safra, né? E ele informou a celebração de um documento para a subscrição de 100% das cotas subordinadas de um fundo imobiliário JS, Renda Imobiliário JSRI. Né? Foi uma operação estruturada dentro do Pátria e o negócio permitiu, a princípio, né, a quitação de cerca de 135 milhões em dívidas ligadas ao JSRE. Quando a gente olha o patrimônio líquido do JSRE, não era uma dívida significativa, também não era uma dívida a ser paga no curtíssimo prazo, mas era uma dívida com uma despesa que gerava uma despesa financeira muito elevada, CDI mais 2,65 ao ano, e um ambiente em que de Selic aí a 15% ao ano vinha consumindo uma parte relevante dos resultados do JSRE. Enfim, queria colher a impressão de vocês nesse último tópico, para a gente encerrar o programa, né, sobre o que vocês acharam dessa transação, se ainda há muitas dúvidas aí que pairam no ar, enfim, todos os comentários. Pode começar, Medeiros. Eu acho que foi uma transação tecnicamente positiva, no fundo. A dívida, apesar de não ser muito alta em termos de dívida versus PL, o custo da dívida versus a receita estava muito alto. O Max destacou bem aí, era CDI mais 2 e um pouquinho. Nós estamos falando de quase 18% ao ano. Então, você não tem cap rate de 18% ao ano imóvel, então isso estava judiando bastante o fundo. Só que aí ficaram algumas críticas da transparência, né? Eu acho que o fundo precisava entregar a transparência por escrito de uma forma mais adequada dentro dessa negociação, porque você fica um pouco na dúvida de ficaram algumas dúvidas ali, quando vai receber alguma renda do JSRA, não vai receber porque ele vendeu o imóvel, então ele não vai ter a renda desse imóvel. A pré-transação eu acho que não precisava ter sido feita com, com tanto cuidado, vamos assim dizer, né? Os fundos imobiliários às vezes têm isso, né? Eu tenho um cuidado de não divulgar a informação antecipadamente. Só que daí um investidor descobre lá um detalhe, aí ele é obrigado a lançar um fato relevante e aí ele começa a ter que divulgar. Então, eu acho que os fundos imobiliários eles têm que ter um pouco desse cuidado, assim. Você tem que ter uma transparência, eu costumo dizer, uma transparência mais extrema, sabe? A menos que isso vá atrapalhar o negócio, que não era, foi um negócio totalmente estruturado dentro do Safra, você precisa realmente omitir alguma coisa, mas para que as coisas fiquem mais claras. Eu acho que tudo que nós já vimos da história. Eu vi a operação como realmente muito positiva para o fundo, mas eu acho que ainda precisa entender um pouco como é que vai se desenvolver. JSR vai receber alguma renda, já que ele está com a cota subordinada, ou como ele está com a cota subordinada, não vai ter. A opção de compra, ele vai ter que recomprar esse imóvel lá na frente, porque o JSRA é estruturado daquela linha que o Baroni falou, eu vou ter quase que um fundo de renda fixa, que depois, de repente, ele vai ser desinvestido, mas o JSRE ele entra como? O investidor do JSRE precisa entender disso. Acho que os gestores precisam compreender que o investidor, dentro de tudo que nós já vimos acontecer dentro do mercado de FIs, e não só dentro do mercado de FIs, dentro do mercado financeiro como um todo, quanto mais transparência você der, mais o investidor se sente seguro dessa situação. Então, com essa pequena crítica, né, mas o negócio, de um modo geral, foi muito bom. Nós temos que fazer um acompanhamento no impacto disso no rendimento. Como é que vai vir essa renda do JSRA para dentro do JSRE, se vai permitir o fundo
o JSRE aumentar um pouco a sua renda, que me parece que não. Me parece que não. Professor Baroni. Eu queria até em nome aqui do programa do Liga de FIS aqui, eu queria sugerir para o Max e para toda a parte. Estou fazendo isso aqui direto e eu acho que seria até super legítimo que a gente fizesse por esse caminho. Eu acho que você veja, o que o Medeiros está falando é tão valioso que porque realmente tem uma dificuldade de interpretação dessas operações. Essas operações elas trouxeram uma complexidade muito adicional para a estrutura. Não que ela seja ruim, ela só tem muitas derivadas e muitas questões que envolvem. Então, eu queria sugerir aqui para a nossa pauta do programa trazer algum gestor que seja do próprio Safra para explicar mais a miúde essas questões, porque essa insegurança que o Medeiros está falando, ela tem refletido no mercado. Alguns investidores, inclusive, associam que, pelo fato deles não entenderem, ser ruim, mas não. De tudo que eu já estudei e explorei, é interessante. Como eu disse, só tem algumas questões lá na frente que precisam ser melhor avaliadas, mas aí é caso a caso, porque tem cláusulas específicas e cada gestor se protege da forma que julga mais adequado. Mas eu até sugeriria aqui a pauta do programa para a gente tentar trazer aí nas próximas semanas a gestão do Safra, ou quem está fazendo, né? Do Safra, XP, BTG, enfim, todo mundo que está fazendo alguma coisa nessa linha. Fica essa sugestão. E para falar um pouquinho do Safra, do JSRI aqui, acho que o mais interessante de tudo isso, só para concluir, é a complexidade que virou realmente um emaranhado de fundos, né? Os ativos nasceram no SAR e foi parar no BTLG, do BTLG foi para o JSRE impactou o JSRI, mas tem um CRI lá no MCCI que financiou essa aquisição, que possivelmente vai ser refinanciado ou vai ser liquidado e o capital vai ser alocado. Então, no mínimo 5 fundos envolvidos nessa situação. Tá bom aí, Medeiros? 5 tá bom, né? A gente estava falando de 2, agora chegaram em 5. É. Aí vem o ponto que eu comentei, sabe? De tipo, isso é normal, isso pode acontecer. Só que o quanto está se gerando de valor, né? O investidor tem que olhar isso. Porque se tivesse gerando valor, tudo bem. Agora, se tá só rodando, esse é o cuidado que você tem que ter. Nesse caso, especificamente, acho que foi um bem bolado que gerou valor, mas é o ponto que o investidor tem que avaliar, o quanto está gerando de valor e o quanto está só rodando. É isso aí. Tem 5 gestores para a gente trazer aqui para fazer uma explicação mais aprofundada. Então fica aí o desafio para a turma de conteúdo aí do Liga de FIS para conseguir agendar. É excelente essa provocação, Baroni. Vou conversar aqui com a produção para a gente trazer, né, os gestores do JSRE para explicar um pouco mais sobre a operação, que de fato, né, deixou ainda muitas dúvidas no ar, embora eu também, na minha visão, tenho a percepção de que foi positiva para o fundo. Esse seu destaque também em relação ao MCCI, interessantíssimo, né? Acabou sendo uma operação que indiretamente, né, gerou um pré-pagamento numa operação equivalente a 13% do PL do MCCI, que vai ter a possibilidade de reinvestir esses recursos a taxas muito mais convidativas, melhorando então a taxa de aquisição da carteira, fora a multa de pré-pagamento, né, que vai compor a reserva acumulada. Enfim, tudo se conversando aqui, né, nesse emaranhado dos fundos imobiliários. E, poxa, queria agradecer muito aqui as contribuições do Rodrigo e também do professor Baroni no programa de hoje. Acho que deu para a gente explorar tópicos sensíveis e fundamentais que vão estar ou deveriam estar cada vez mais no radar dos investidores, olhando 2026 em diante. Então, muito obrigado mesmo por aceitar nosso convite. Medeiros, aproveito também para deixar o convite para outras participações. Obrigado, Max. Obrigado, Baroni, pela oportunidade, pelo convite. Estou sempre à disposição de vocês. Durante esse nosso programa, só como acho que uma fala final, me veio a primeira participação que eu tive num programa da Infomoney em 2017. Em 2017, eu comentei, né, no nosso amigo Arthur Vieira de Moraes, que eu acreditava que o fundo imobiliário seria a porta de entrada dos investidores na Bolsa de Valores. Isso se consolidou. A verdade é essa, isso se consolidou. Mas algo que eu tenho dito aos investidores era a porta de entrada, não era a única entrada. Então, busquem outros conhecimentos, busquem mais conhecimento, para você entender o que tem lá dentro e ver se o fundo imobiliário, aonde que ele vai se encaixar para você, porque eu tenho visto muitas pessoas focando e só focando no fundo imobiliário, ele não consegue entender toda a dinâmica do mercado financeiro. E aí, às vezes, você critica o fundo imobiliário,
muita coisa ruim nos outros lados, né? E você vê, nossa, o fundo imobiliário é um produto incrível. Ou muitas vezes, poxa, tinha alguns outros produtos que aí alinha um pouco isso que eu falei, expectativas, né? Eu acabei de falar, alinhe suas expectativas do que o fundo imobiliário pode te proporcionar. Porque aí você começa a entender, não, o fundo imobiliário me entrega isso. Ações me entregam isso, o Fiagro me entrega isso, e eu começo a alinhar minhas expectativas dentro da minha investigação. Então, se eu puder dar assim, um recado final para o investidor, é retomar essa fala que eu falei em 2017. O fundo imobiliário, ele se tornaria a porta de entrada dos investidores na Bolsa, se tornou, mas saiba que era a porta de entrada. Tem mais coisas para conhecer, é um universo incrível, o universo dos investimentos. Mais uma vez, obrigado quem está assistindo. Estou sempre à disposição de vocês para nós batermos um bom papo sobre fundos imobiliários. Nós que agradecemos novamente e muito obrigado também a você, professor Baroni. E que essa temporada seja recheada de conteúdos educacionais, ensinamentos ali para os investidores que nos assistem. É isso, eu que agradeço a todos vocês, agradeço o Medeiros pela disponibilidade, parabéns pelo trabalho, Medeiros, parabéns aí, Marcos e todo o time da produção, e vamos em frente, né? 2026 aí tem muita coisa para a gente poder bater papo, aprender juntos aqui, então muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. O Liga de FIIs está só começando em 2026, com muita coisa boa pela frente. Aproveite para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com aqueles amigos, familiares também interessados em fundos imobiliários e também comentar aqui, né, abaixo da descrição do vídeo o que você achou do programa de hoje e quais assuntos você gostaria que trouxéssemos nos próximos programas, pois a gente sempre está de olho nos comentários de vocês, tá bom? Muito obrigado a todos pela audiência e até a próxima semana. Um grande abraço.